Senhor, nós somos gratos a Ti porque Tu és um Deus vivo, Senhor. Tu és um Deus que fala conosco, Senhor. É maravilhoso saber que Tu és um Deus que nos fala, que é um Deus que quer nos cada dia mais perto de Ti, Senhor. E nessa noite, que Teu Santo Espírito possa nos guiar na ministração da Tua palavra. Cada vida aqui, ó Deus, possa ter a mente, o coração aberto para ouvir a Tua palavra, Deus. E que ela possa crescer nos nossos corações. Que nós possamos entender o Teu propósito para as nossas vidas. Porque nós te pedimos a Tua bênção e te agradecemos. Em nome de Jesus. O Mar Vermelho aqui, que era um mar difícil de atravessar, principalmente nesse local que eles estavam, era um divisor. Aqui é um período de mudança na nação de Israel. Eles vão cruzar o Mar Vermelho, guiado por Moisés, e principalmente devido à presença de Deus no meio do povo de Israel, eles vão sair da escravidão do Egito, onde passaram 430 anos, e vão em direção ao deserto, para peregrinar no deserto, e depois entrar na terra da promessa, na terra de Canaã. Que é um período de mudança, é um período de transformação. E aqui é um período de mudança para algo melhor. Mas em todas as mudanças que ocorrem nas nossas vidas, surgem obstáculos. Mesmo que vão acontecer coisas boas. Você pode pensar na sua vida, analisar o que ocorre, o que ocorreu na sua vida. E você vai ver que mesmo quando Deus vai nos levar para uma vitória, surge um obstáculo na nossa frente. Nossa fé é provada. Ali nós temos que transpor aquilo para gozar das benesses, das bênçãos que não são prometidas. E muitas pessoas, nesse processo de Deus, eles retrocedem, voltam atrás, desistem e não perseguem aquilo que Deus coloca diante dos seus olhos. Aquilo que Deus coloca no seu coração. Porque é preciso ter fé. É preciso confiar em Deus, é preciso andar com Deus, esperar em Deus, para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. E aqui, nesse relato que nós vimos aqui no livro de Êxodo, quando ocorre isso, nesse momento que eles estão para cruzar o Mar Vermelho, o povo de Israel entra em crise. Aqui no versículo 10 diz assim: chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. À frente deles estava o Rio Vermelho, na retaguarda deles estava o poderoso exército de Faraó. Um povo escravo, que não tinha arma, não tinha nada para lutar contra aquele exército poderosíssimo, se sente encurralado. Na frente, um mar que aos olhos dele era intransponível. Atrás, na retaguarda, o exército de Faraó. Às vezes, na nossa vida, nós temos essa sensação desse cerco. Nós começamos a olhar as circunstâncias que nos rodeiam e nós dizemos: meu Deus, e agora? Qual é o caminho que eu vou andar? Qual é a direção que eu vou trilhar? É assim que o povo de Israel se sente, e é assim que nós nos sentimos muitas vezes na nossa vida, quando nos defrontamos com determinados desafios. Quer na nossa vida pessoal, quer na vida ministerial, na vida na igreja. Há esse momento da vida nossa que a gente fica, olha para um lado e para o outro, e vê que nós estamos num cerco. Que nós temos que transpor algo, que temos que transpor um obstáculo, que nós temos que dar um passo de fé na nossa vida. Os israelitas começam a murmurar e a culpar Moisés. Aqui no versículo 20, aliás, no versículo 11 e 12, ele diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que não nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles começam a murmurar contra Moisés. E eles começam a entender que tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles, né, o livramento que ele deu durante as 10 pragas no Egito, quando ele mostrou o juízo sobre a nação egípcia, aquilo que Moisés tinha ensinado a eles, a presença de Deus no meio deles, e de repente ele acha que tudo aquilo foi em vão. Ele relembra a antiga situação dele, lá no Egito, onde era escravo, onde era massacrado. No início do livro de Êxodo, a gente vai ver que eles estavam sendo explorados, que eles estavam esgotados diante da servidão, e um peso tremendo da servidão nas costas deles.
Mas eles lembram e dizem assim, lá era melhor. Às vezes, quando nós estamos na nossa vida, às vezes a gente vê a circunstância difícil, as coisas nos cercando, e às vezes a gente pode pensar até assim, olha, onde eu estava era melhor. Esquece que ali era um lugar de escravidão, um lugar de humilhação. Era um lugar que eles estavam presos, que um tirano, o faraó, oprimia, massacrava. Nós temos uma facilidade, às vezes, de esquecer as coisas, tanto boas como as ruins da nossa vida. E pensar assim, olha, eu estava bem melhor do que aqui. O que eles estavam dizendo ali, na iminência de ganhar uma bênção de Deus, que a escravidão do egípcio era melhor do que enfrentar aquela dificuldade, aquele obstáculo que eles tinham que transpor. Por que ocorre isso com a nação de Israel e ocorre na nossa vida também? Por que às vezes nos sentimos, às vezes, oprimidos, cansados, fatigados, e achamos que nós não temos força para transpor as dificuldades que nos cercam, ou para sair da inércia e ir para uma direção que Deus nos mostra? O pastor Chaga falou aqui hoje, a palavra de Deus para a igreja, para nós despertarmos. Se nós relembrarmos, Deus já falou tantas vezes. Mas por que é tão difícil nós sairmos da inércia, de uma situação que cada um de nós sabe, que não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus para a nossa comunidade de fé? Mas por que é difícil dar o primeiro passo? Por que é difícil fazer algo que mude essa situação? E na nossa própria vida pessoal, às vezes nós temos coisas na nossa vida que a gente nota que aquilo é um entrave, aquilo é um peso tremendo, que aquilo é uma escravidão, que aquilo rouba a nossa paz. Mas por que nós não temos força de dar um passo inicial, sair daquilo e viver algo novo com o Senhor? Porque assim, para a possibilidade de nós vivemos algo novo com o Senhor. Primeiro, pela incredulidade. Na realidade, muitas vezes nós não confiamos em Deus. Nós dizemos que temos fé, nós dizemos que somos servos de Deus, mas quando nós analisamos as circunstâncias, nós pensamos nos prós e nos contras, e esquecemos que nós temos um Deus poderoso ao nosso lado. A incredulidade é algo que nos prende, que é a vida de tomarmos as decisões que nós devemos tomar, e agirmos com fé e transpor as dificuldades. O povo de Israel aqui culpa Moisés, mas no fundo eles estão culpando a Deus. Aqui Moisés está começando o ministério dele, Deus vai mostrar, já mostrou nas 10 pragas, vai mostrar quando abre o mar vermelho. Mas lá em Números 14, numa situação também de incredulidade, o povo de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão, e murmurou contra Deus. Quando eles mandaram lá em Cades Barnea, numa localidade que estava para entrar na terra prometida, 2 anos depois de peregrinação, quando Deus ia dar a posse da terra a eles iam receber a bênção. Aí surge um obstáculo, aquilo que eu falei no início. Sempre que nós vamos receber uma bênção de Deus, é um obstáculo, a nossa fé é provada. E eles mandam 12 espias para olhar a terra. Passam 40 dias olhando a terra. Quando eles voltam, 10 espias, eles começam a fazer um relatório pessimista da situação. Eles só vê as dificuldades. É como nós, às vezes, que só vemos as dificuldades. Não vemos aquele que está do nosso lado. Aí eles dizem, tem cidades fortificadas. Os homens são gigantes. Nós nos sentimos gafanhotos na presença deles. Eles são organizados militarmente. A terra é boa. A terra até é farta. É uma terra que manda leite e mel. Mas os perigos que nós vamos enfrentar, nós não vamos conseguir vencer isso, não. 2 espias pensam diferente, né? Que é Josué e Caleb. Se Deus está aqui, Deus vai dar vitória. Mas o povo prefere ouvir o relatório do pessimismo e da incredulidade. E entra em rebelião contra Deus. E eles dizem assim, Deus nos trouxe até aqui para nos matar. Será que não tinha sepultura lá no Egito? Um povo que tinha visto as maravilhas de Deus, de abrir o mar vermelho, de andar no deserto, de ver a água sair da rocha, de ver as cordonizes, de ver coisas maravilhosas que Deus, o maná caindo do céu, alimentando eles. E de repente diz, será que não tinha sepultura no Egito? Porque desconfia do caráter de Deus. Não entende que Deus quer o melhor para a vida deles. Que Deus tem um propósito de amor na vida deles. E ali Deus se ira com aquilo. Porque Deus é uma coisa, Ele aceita. Muitas vezes a nossa falta de fé, determinadas coisas que nós fazemos errado. Mas uma demonstração de incredulidade, de murmuração, ira o coração de Deus. Diz que Deus ficou irado. E ficou irado com aquele povo 40 anos.
Porque eles tinham andado 2 anos, agora eles vão andar 38 anos em círculo, para que toda aquela geração morra. Porque o incrédulo não tem posse das coisas de Deus, das promessas de Deus. Somente Josué e Caleb, daquela geração, vão entrar na terra prometida, junto com seus filhos, a nova geração que vai surgir. Mas Deus se ira com aquilo. Quer ofender o coração de Deus, quer irar o Deus que te ama, murmure contra Ele, blasfeme contra Ele, duvide do caráter de Deus. Às vezes as pessoas inconscientemente dizem, ai, Deus não se preocupa comigo, ai, Deus não quer o melhor para a minha vida. Pode ser até um discurso vazio, de boca para fora, não vem do coração. Porque nós, no fundo da nossa alma, temos que ter convicção que Deus nos ama e que nós somos filhos amados de Deus. A incredulidade, ela imove, ela cria as amarras tremendas na vida do crente, na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos trilhar o caminho que Deus traçou para nós, porque nós somos incrédulos. Nós temos outra coisa também que nos trava tremendamente, é o medo. O mundo hoje, o diabo sussurrando na nossa mente muitas vezes, desperta em nós o medo, o pavor. Nós temos o pavor de sair dessas portas e anunciar o Evangelho, embora sabemos que há liberdade religiosa no Brasil, mas nós temos o medo da rejeição, nós temos o medo da nossa incapacidade de levar a palavra de Deus, mas o próprio Jesus diz, abre a sua boca que eu colocarei na tua boca as palavras que você deve dizer. Mas com a nossa incredulidade e com esse medo paralisante que nos para, que nos prende, que nos amarra, nós continuamos dia após dia fazendo as mesmas coisas, cometemos os mesmos erros, esquecendo o chamado de a vocação de Deus. Quais são as atitudes a serem adotadas nos momentos de crise? Vamos ver nesse texto que nós lemos aqui. Primeira coisa, lembrar que existe um Deus que luta por nós. Que no versículo 13 e 4 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornará a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Vocês estão apavorados diante disso? Vocês estão murmurando contra mim, contra Deus? Aquieta a tua alma aí, descanse no Senhor. Saiba que essa luta não vai ser travada por você, pela sua capacidade ou pela sua força, mas o Senhor pelejará por vós. Na nossa vida também, de repente, nós temos que entender que as maiores lutas são travadas por Deus. É Deus que vai à frente, é Deus que nos dá a vitória. Nós não estamos só no momento das nossas lutas. Essa sensação de solidão, de abandono, é uma sensação que o inimigo quer colocar na nossa mente. Mas Deus está ao nosso lado. Deus pelejará por nós. Por mais que seja o inimigo, a adversidade, o obstáculo a ser transposto, o Senhor nos levará a lugar seguro. Nós temos que ter essa convicção de fé. É o que Deus está querendo levar, por meio de Moisés, levar ao coração da nação de Israel, entender isso. Para ele sair daquele pavor, daquele medo, daquela incredulidade. E entender que o Senhor está no meio deles. Que o Senhor é quem vai liderar a nação de Israel, quem vai levar ela a lugar seguro. Precisamos olhar as circunstâncias numa perspectiva de fé. Dificuldade todo mundo tem, meu irmão. Se eu mandar alguém levantar a mão, quiser. Levanta a mão uma pessoa que tem nenhuma dificuldade. Eu acho que ninguém aqui nesse auditório vai levantar a mão. Todos nós travamos lutas todos os dias. Todos os dias nós passamos por dificuldades. Mas nós temos que não olhar, não é a circunstância. É olhar na perspectiva da fé. Não é o gigante que o povo de Israel viu, de dimensões grandes, maior do que ele. Nós temos que olhar para o Deus que tudo pode. O Deus que está conosco. O Deus que peleja por nós. É esse que nós temos que ter o olho. Nós temos que ter os olhos fitos em Jesus. Porque é Ele que vai nos dar a vitória. Lá no Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista aqui devia estar passando uma dificuldade e ele erga os olhos para
para os montes e diz assim: de onde virá o meu socorro? Ele diz: meu socorro vem do Senhor. Aí lembra de uma coisa importantíssima, que o Deus que ele serve é um Deus poderoso, porque criou os céus e a terra. Não estamos sozinhos quando travamos a nossa luta. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos aprender a descansar no nosso Deus. Segunda coisa desse texto nos mostra: temos que dar um passo de fé e tomar uma atitude. No versículo 15 diz assim, 15 e 16 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Por que clamas, Moisés? Mas aqui devia estar orando. Agora não é hora de clamar, agora é uma hora de tomar uma atitude, de tomar uma ação. As nossas orações, elas têm que ser acompanhadas de atitudes, de atos de fé. Podemos ficar só enclausurados orando, contemplando a Deus, é maravilhoso. Mas tem uma hora que nós temos que tomar uma atitude. É o que Deus diz a Moisés: Moisés, haja. Não precisa mais clamar, não, que já ouvi a tua oração. Agora haja. Levanta o teu bordão. A arma, o instrumento já está na tua mão. É o teu bordão. Que para o povo de Israel, para o povo egípcio, era um sinal de juízo, da justiça de Deus, porque ele foi transformado em serpente. Mas este bordão que está na tua mão, que eu coloquei na tua mão, agora será sinal de salvação para Israel. Irmão, Deus já nos capacitou para a peleja e para a luta, meus irmãos. O que nós temos que fazer é levantar o bordão de Deus na nossa mão. Deus já deu dons, Deus já nos encheu do Espírito, já deu tantas coisas por nós. Nós temos provados das delícias e do cuidado de Deus. O bordão de Deus já está na nossa mão. A nossa capacitação espiritual nós temos, o dom Deus já nos deu. O que nós temos é partir para a ação, agir, levantar o bordão de Deus, mais alto que nós possamos. Estende a mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Estenda em direção às águas. Tenha um ato de fé e creia que eu vou abrir essas águas, por mais caudalosas que sejam, e o povo de Israel vai passar de pé enxuto, porque eu sou Deus. É o que Deus nos diz nessa noite. Tenha uma atitude de fé na sua vida. Levante o teu bordão, dê um passo de fé naquilo que eu quero que tu faças. Que tu passará para as águas, passará pelos rios mais caudalosos, de pé enxuto. É o que Deus diz nessa noite para Maranata. Toma uma atitude de fé, haja, saia das quatro paredes, vá onde eu te mostrar, levanta o teu bordão, que eu abrirei as águas, e vocês passarão de pés enxutos. Tem hora que nós precisamos agir. É isso que Deus diz a Moisés e que nos diz também nessa noite. Terceira coisa, discernir a estratégia de luta traçada por Deus. Que no versículo 17 e 18 diz assim: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entre nele serei glorificado em Faraó, em todo o seu propósito, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus deu estratégia de luta. Por isso que a oração é importante, irmão. Uma igreja que agir tem que orar. A gente tem que ter o hábito da oração, tanto a oração individual como a oração congregacional, para discernir a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa comunidade. Porque Deus vai nos mostrar quais são as estratégias. Às vezes a gente se reúne na igreja, começo de ano o mês de janeiro é mês de planejamento. Mas estamos ouvindo a voz de Deus, o que é que Deus quer fazer por meio da nossa vida? Quais são as estratégias que Ele quer traçar? Às vezes nós podemos ser experts em programar, em fazer. Mas as estratégias, os planos que nós traçamos, não são os planos de Deus. Por isso que nós temos que orar para entender o que é que Deus quer fazer por meio da nossa vida.
Ele diz assim, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. E ele vai seguir vocês. Mesmo quando as águas foram abertas. Mas ali é um lugar de morte deles, porque eu vou fechar as águas, eles serão destruídos. Eu destruirei o exército mais poderoso da terra, para que meu nome seja glorificado. Deus mostra a eles uma visão, para eles entenderem o que Deus vai fazer. Você sabe o que é que Deus quer fazer por meio da sua vida? Você já discerniu isso? Você sabe o que é que Deus quer fazer por meio da Maranata? Porque cada igreja tem um DNA, tem uma característica. Você já entendeu a nossa missão? O que é que Deus quer que nós façamos? Temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que ter a consciência. O que é que diz a nossa missão na Maranata? Evangelizar as nações, segundo Atos 1:8, cuidando do homem, no espírito, na alma e no corpo. Nosso desafio como igreja, sabe qual é? Evangelizar as nações, começando aqui de Jerusalém. E nós olharmos tantas necessidades espirituais, porque nós vamos levar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós vamos trazer vida àquele que está morto espiritual. Mas vamos cuidar das necessidades espirituais, emocionais das pessoas. Quando Deus trouxer pessoas aqui dentro, são pessoas quebradas que precisam ser abraçadas, acolhidas e cuidadas. Precisamos cuidá-las. Notaremos também necessidades materiais. E nós temos que levar o pão, muitas vezes, levar uma cesta básica, levar algo para eles. Porque nós cremos no evangelho integral. Essa é a nossa missão. Que desde que a Maranata foi fundada há 7 anos atrás, Deus colocou no nosso coração. E eu entendo que agora é a hora de nós fincarmos e fazermos essa missão que Deus colocou na nossa mão. Ou pelo menos começar a fazer. Essa missão que Deus colocou nas nossas mãos. Quarto, entender que a vitória é dada pelo Senhor. Somos apenas instrumentos em suas mãos. E vai dar a vitória de Deus. É tão difícil hoje as pessoas ouvirem o evangelho. Primeiro, não está difícil não, as pessoas estão ouvindo o evangelho. Mas é tão difícil às vezes eu abordar pessoas da minha casa, da minha família, do meu trabalho. É o Senhor que vai dar a vitória. O que Deus quer é uma ação nossa, uma atitude de fé. É o que ele diz aqui, a partir do versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Deus ia, durante o dia, ele ia numa nuvem, à noite uma coluna de fogo. Ele estava na retaguarda, Deus estava à frente deles. Mas na hora que veio o perigo, que o exército Faraó está se aproximando, Deus foi para a retaguarda. Deus vai à frente, mas guarda a nossa retaguarda. Deus nos cerca de todos os lados. Deus nos protege. Deus protege a nossa casa. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem e a escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, estes e aqueles não puderam aproximar-se. Passar toda a noite atravessando o Mar Vermelho, e os exércitos perseguindo. Mas Deus estava entre os egípcios e Israel. Para os egípcios era escuridão, a nuvem era escura. Para o povo de Israel era luz. É porque Deus é que nos mostra os caminhos que nós devemos trilhar. É Deus que traz luz sobre a nossa vida. É Deus que nos dá a visão correta, que mostra-nos, ó Deus, como andar como um povo, o povo de Deus. E ele diz aqui, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Deus usou um elemento da natureza. Um forte vento oriental abriu o Mar Vermelho, criou 2 paredes de água, uma à direita e à esquerda do povo de Israel. As águas foram divididas. E aqui no versículo 22 diz, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da noite, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel,
porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Um povo pagão, que adorava uma infinidade de Deus, que era um politeísta, ele viu que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, que eles estavam pelejando contra Deus. É Deus que desbarata os nossos inimigos. É Deus que resolve as nossas dificuldades, que faz transpor os obstáculos diante de nós. O que nós precisamos aprender é a confiar e a descansar em Deus. Para a gente concluir, no meio das lutas devemos ter palavras de gratidão a Deus para acalmar o nosso coração e possibilitar a ação do Espírito Santo. Sabe uma coisa que faz mais mal para a nossa alma? Murmuração. Você está passando dificuldade, você começa a murmurar. Você não, estou desabafando. Mas muitas vezes está contaminando o seu coração e o coração das pessoas que estão próximas. Agora, se no meio de uma tribulação, você tiver uma atitude de fé e começar a glorificar a Deus, isso é maravilhoso estar do meu lado, Senhor. É maravilhoso que mesmo diante das perdas, das dificuldades, o Senhor está do meu lado. E a coisa melhor da minha vida é a Tua presença, Senhor. Eu me alegro com a Tua presença. Quando nós temos essa atitude de fé, Deus aumenta a nossa fé. Deus renova as nossas forças. Às vezes nós temos que falar aquilo que alimenta a nossa alma. Eu gosto muito quando Davi diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor. Aí Davi, ele devia estar abatido, ele dá uma ordem para a alma dele. Ele diz: rapaz, bendiz a minha alma ao Senhor e lembra todos os benefícios. Porque nós temos que trazer à nossa memória aquilo que Deus fez por nós. Nós temos que lembrar aquilo que Deus já fez, para entender que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. É esse que muda a circunstância diante de nós, é gratidão a Deus, é louvor, é adoração a Deus. É lembrar o que Deus fez. Se eu der uma oportunidade aqui, todo mundo tem um testemunho que Deus já fez na sua vida. Na minha casa, Deus faz tanto milagre, já fez tanta coisa. Eu passaria aqui uma noite contando o que Ele fez. E hoje cada um de nós, porque Deus é maravilhoso. É como diz o profeta Jeremias lá em Lamentações, nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. E ela se renova toda manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos?